Espero que todo mundo esteja hypado porque esse episódio 1158 de One Piece trouxe simplesmente uma das introduções mais misteriosas e interessantes desse começo de arco de Elbaf. E olha, esse episódio parece simples na superfície. Parece só mais uma aventura divertida do Chapéu de Palha explorando um lugar estranho. Mas Oda tá escondendo muita coisa aqui. Porque quando a gente começa a analisar tudo com calma, principalmente o tal Deus Sol, o reino de brinquedos, os espelhos e toda essa simbologia nórdica, fica claro que isso aqui não é só uma brincadeira. O Oda tá plantando informações importantes para o futuro da obra. E talvez nós estejamos diante da introdução de uma entidade completamente diferente de Nika. Então, assista esse vídeo até o final, porque hoje a gente vai falar sobre o verdadeiro significado do reino de Lego, a simbologia do falso Deus Sol, as conexões com mitologia nórdica e a possibilidade de existir uma contraparte sombria de Nika. Então já deixa o like, se inscreve no canal, porque isso ajuda demais e bora falar desse episódio, porque tem muita coisa escondida aqui. Nossa história começa diretamente no castelo, quando Sanji carrega Nami e salta junto do grupo para a parte inferior daquele reino misterioso. E aqui já temos uma informação importante. Toda a cidade é feita de peças de Lego, enquanto a enorme árvore central domina o cenário. E o Zoro comenta que acordou em outro lado da cidade, e foi seguindo o som da destruição do Luffy até encontrar ele enfrentando o chamado Deus da Orelha, o Coelho Gigante. E aqui, o Luffy fala algo muito legal para o Usopp. Ele diz que o Usopp deveria ter sido capaz de derrotar o leão sozinho. Isso parece só uma piadinha, mas não é, porque mostra uma coisa muito importante. O Luffy realmente acredita no Usopp. O problema do Usopp nunca foi falta de potencial. Quando ele consegue manter a calma e pensar estrategicamente, ele vira um personagem perigosíssimo. A luta contra Perona é um exemplo perfeito disso. Então, eu gosto demais desse momento porque mostra que o Luffy ainda vê o Usopp como alguém capaz de virar um verdadeiro bravo guerreiro do mar. E sinceramente, já passou da hora do Usopp receber um grande desenvolvimento em Elbaf, porque esse arco precisa ser o arco dele. Os gigantes representam coragem. O sonho do Usopp é virar um bravo guerreiro do mar. Então Oda tem tudo na mão para finalmente fazer ele evoluir. Mas aí vem uma outra informação importante. O Usopp percebe que aquele lugar definitivamente não é Elbaf, porque as roupas dos guerreiros têm tamanho humano. Isso é muito estranho, porque tudo indicava que eles realmente estavam na Terra dos Gigantes. Mas as proporções não batiam. E aqui, o Oda começa a brincar muito com a perspectiva, porque no mangá muita gente realmente acreditou que aquela árvore gigantesca era a Yggdrasil. Mas o anime deixa mais claro que existe algo errado ali. E sinceramente, o anime melhorou muito essa parte, porque ele conseguiu transmitir aquela sensação de mundo em miniatura, quase como se os Mugiwara fossem personagens dentro de uma casa de brinquedos. E isso deixou o episódio com uma vibe muito pré-time skip. Parecia aqueles momentos antigos de One Piece, onde a tripulação simplesmente entrava num lugar bizarro e começava a explorar. Isso estava fazendo falta demais. Aí aparece um homem montado num gafanhoto gigante e ele explica que aquele lugar é conhecido como Terra dos Deuses. E aqui começa a loucura. Ele fala sobre vários deuses, o Deus Orelha, o Deus Espinho e principalmente o Deus Sol. Só que ele comenta que recentemente o Deus Orelha foi queimado vivo. E nessa hora, o Usopp tampa a boca do Luffy imediatamente, porque foi literalmente o Luffy quem matou e comeu o coelho. E essa cena é maravilhosa, porque o Zoro, Sanji e Nami simplesmente começam a assobiar e olhar para o lado fingindo que não sabem de nada. Muito a vibe clássica da tripulação. Mas aí vem a parte importante. O homem avisa que não é para ir para o templo do Deus Sol, porque ninguém que entra lá volta vivo. E é óbvio que o Luffy vai imediatamente correndo para lá,
porque se existe um lugar perigoso, é exatamente onde o Luffy quer ir. Enquanto isso, o Zoro vai atrás porque ouviu a frase bestas guardiões poderosas, ou seja, um corre atrás de aventura e o outro atrás de luta. One Piece puro. O Luffy bate numa barreira invisível e quebra um espelho gigantesco. E aqui, o episódio muda completamente de tom, porque descobrimos que o céu era falso, a paisagem era falsa. Tudo era um reflexo criado pelos espelhos. E quando o espelho quebra, finalmente vemos a verdade. O reino inteiro era um diorama, uma maquete, uma casa de brinquedos gigante. E isso é muito perturbador, porque os Mugiwara percebem que estavam vivendo literalmente como animais de estimação dentro de uma jaula construída por um gigante. E o anime conseguiu deixar essa revelação fantástica visualmente. A escala da sala, os móveis gigantes, as peças espalhadas, tudo passa uma sensação muito desconfortável. E aí o Sanji entende a situação imediatamente. Eles eram como brinquedos dentro de uma coleção. Isso lembra muito as viagens de Gulliver, principalmente a parte onde Gulliver vai parar na Terra dos Gigantes e vira praticamente um brinquedo humano. E o Oda claramente está usando essa inspiração aqui. Mas o mais interessante é que o Zoro comenta algo muito curioso. Ele diz que aquela sala foi construída para gigantes, mas com roupas de tamanho humano. E isso muda completamente a situação, porque significa que o gigante dono daquela sala não é um gigante comum. Tem algo estranho acontecendo ali. E então, o Sanji percebe outra coisa importante. O cheiro ruim do coelho queimado vinha da resina sintética das peças. Ou seja, aquilo realmente era um brinquedo. E isso é interessante porque há anos existia uma teoria de que a verdadeira Gomu Gomu no Mi poderia ter ligação com resina. Então Oda colocar justamente peças feitas de resina sintética num arco ligado ao Deus Sol e à borracha é no mínimo curioso. Coincidência? Acho que não! E então, finalmente vemos as criaturas gigantescas. Primeiro, a serpente gigantesca inspirada claramente em Jormungand, a serpente do mundo da mitologia nórdica. E isso é importantíssimo, porque em Little Garden, os gigantes já falavam sobre a serpente banhada em sangue. Muita gente acredita que isso simboliza a headline. Então, Oda está puxando elementos antigos da obra para construir Elbaf. Então aparece o corvo gigante inspirado em Randin e Manin, os corvos de Odin. Ou seja, Elbaf está completamente mergulhado em mitologia nórdica. Só que então, o Deus Sol aparece. E aqui, tudo fica estranho, porque ele não parece Nika. Ele usa um crânio de alce na cabeça. Possui uma aparência quase ritualística. Lembra muito mais entidades celtas como Cernunos do que qualquer representação do Deus Sol. Isso levanta uma pergunta muito importante. Por que esse Deus Sol não se parece em nada com Nika? Os gigantes sabem quem é Nika. Doll e Brog reconheceram imediatamente a transformação de Luffy em Egghead. Então por que esse personagem está representando o Deus Sol com uma aparência completamente diferente? A resposta pode ser assustadora. Talvez porque não esteja representando Nika. Talvez exista outro Deus Sol, ou melhor, uma contraparte, um reflexo sombrio. E quando começamos a olhar as referências do episódio, isso começa a fazer sentido, porque o Oda fala constantemente sobre sombras, escuridão, serpentes, fim do mundo e Ragnarok. E existe uma teoria muito antiga de que Mu seria justamente a antítese de Nika. Então, Nika representa a liberdade, luz e riso. E Mu representa controle, sombras e silêncio. E aí entra uma teoria maravilhosa, a teoria do demônio da tinta. Muita gente acredita que Mu possua poderes ligados à escuridão líquida ou tinta, servindo como contraposição perfeita ao Gear 5, inspirado nos desenhos animados antigos, porque o Gear 5 é literalmente uma homenagem às animações clássicas dos anos 30. A física cartunesca, os movimentos impossíveis, as deformações.
Tudo isso vem daquela estética. Então, imagina só. Nika representando liberdade e criatividade, enquanto Timur representa a tinta escura que apaga tudo. Isso seria absurdo. E esse episódio foi fantástico justamente porque mistura a aventura divertida clássica de One Piece com o mistério absurdo de final de obra. A sensação pré-time skip tá muito forte. Os Mugiwara explorando juntos, o Chopper falando com animais novamente, a Nami usando inteligência, o Luffy causando caos, o Zoro procurando luta. Tudo isso trouxe aquela essência antiga da série. Mas ao mesmo tempo, o lore de One Piece está ficando cada vez mais profundo. E eu acho que o BAF vai ser muito maior do que a gente imagina. Talvez seja o arco que finalmente explique Nika, Joy Boy e Mu e a verdadeira história do mundo. Então comenta aqui embaixo. Vocês acreditam que existe uma contraparte de Nika? Quem vocês acham que é esse falso Deus Sol? Quero muito saber a teoria de vocês. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui no Cultura Geeks a gente vai acompanhar cada detalhe desse arco de Elbaf. Porque aqui no Cultura Geeks a gente vai acompanhar cada detalhe desse arco de Elbaf. Obrigado por assistirem e até a próxima.